Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui com a gente no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia e vamos juntos aprender muita coisa nesta quarta-feira, dia de Nosso Jardim, aqui no nosso programa. Desta vez nós vamos conhecer os microverdes. Sabe o que é? São aqueles super alimentos riquíssimos em nutrientes. Tem tudo sobre eles aqui hoje. Todos os detalhes já aqui no nosso programa. Também teremos um bate-papo super importante sobre como viver os princípios cristãos dentro do ambiente corporativo. E é claro que tem artesanato. No artesanato hoje tem decupagem com tecido em prato de vidro, uma técnica super bacana que nós vamos conhecer já. Se você tem alguma dúvida sobre os temas de hoje, quer fazer alguma pergunta, quer participar aqui do nosso programa, você já pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você participe. É sempre uma honra contar com a sua participação. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente começa, como toda quarta, com o nosso jardim. Roda a vinheta. Hoje eu estou aqui no nosso programa com o Hugo Garcia e a Fernanda Evangelista, ambos agricultores urbanos. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Tudo bem, Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando os microverdes para vocês. Prazer todo nosso, né, gente, de receber esses dois aqui, agricultores urbanos, né, trazendo uma novidade que não é novidade, mas que para muita gente é algo desconhecido, né? Então, para quem nunca ouviu falar, posso pedir para já começar explicando o que é um microverde? Claro, pode ser. Vamos lá. Os microverdes são jovens hortaliças, né? Dentro daquela etapa de desenvolvimento das hortaliças que a gente conhece, né? Ó, beterraba, ó, repolho roxo, né? E a gente fala que as plantas têm 5 fases, né, de evolução. A semente, aí tem os brotos, né, que é o feijão moyashi, por exemplo. Vem os microverdes, os baby leaves, que são as saladas babies, e a planta adulta para finalizar seu ciclo. O microverde, então, está na terceira etapa, onde a estrutura que nós nos alimentamos é a reserva energética para a planta chegar na sua fase com a folha verdadeira, onde ela começa a fazer fotossíntese. Então, aqui está toda a reserva energética para a planta sobreviver nessa etapa inicial dela. Que também é aquela fase da maior parte de nutrientes ou de concentração de nutrientes para nós. Exatamente, esse é o grande segredo do microverde, né, que é algo não tão novo. O microverde veio da Califórnia, né, começou a se popularizar na Califórnia através do chefe de cozinha, mas existem relatos que eles começaram a trabalhar os microverdes na corrida espacial, onde eles liofilizavam os microverdes para compor a ração dos astronautas nas viagens espaciais. Isso assim, décadas atrás. Isso, estamos falando em 50, 60. Olha. É novo aqui no Brasil, né? Exatamente. Eu vi que aqui no Brasil começou a chegar mais ou menos em 2019, é isso? Tem produtores que produzem bem antes disso, mas que eu acho que não aparece tanto com a parte comercial, mas tem gente que já produz há 15, 20 anos aqui. E em escala comercial começou a aparecer, eu acho que um pouquinho antes da pandemia e cresceu bastante na pandemia. Tá, com as empresas especializadas em sementes, não é isso? As sementes são diferentes? A semente, elas são as mesmas sementes. São as mesmas. Isso. O diferencial é que a semente para microverdes, ela não pode ter o tratamento químico. Se você olhar algumas das culturas, ela tem a sementinha aqui no cotilédano. Então, por isso que a semente ela tem que ser sem tratamento. Então, a diferenciação é o beneficiamento. Então, quando chega na empresa, ela só tem uma limpeza e aí ela é separada para fazer microverdes porque ela precisa ter uma qualidade superior de uma semente tradicional. Porque a gente precisa ter fator de germinação e vigor aqui, para a gente ter uma boa produção. E vocês começaram a trabalhar com os microverdes há quanto tempo? A gente começou em 2022, agora em junho a gente faz 4 anos de empresa
E nós largamos as nossas carreiras para poder investir e trabalhar com os microverdes. Hoje, a gente vive e respira, né, a nossa empresa. Então, agora a gente está fazendo aniversário de 4 anos. É isso aí. Ah, mas a pessoa está em casa, ela conhece já o microverde, mas fala assim, ah, não, isso daí é só alta gastronomia. É verdade, Fernanda? Não, muito pelo contrário. As pessoas elas podem ter um alimento altamente nutritivo, carregado de cor e de sabor, porque aqui está o estágio onde tudo é mais intenso, né? Pode ver que a cor é mais intensa, o sabor também. Então, ela pode ter na sacada do seu apartamento. É só tomar cuidado com a iluminação, ventilação, que a gente depois a gente explica um pouquinho sobre isso. Tem cultivo aqui hoje. Exatamente. E aí você pode colher todo dia um alimento vivo e fresquinho para pôr na sua salada. Então, quer dizer, os seus clientes começou ali com a alta gastronomia, mas hoje... A gente tem parceria com nutricionistas. Todo mundo. Exatamente. Principalmente, a gente tem nutricionista que indica para o tratamento de lipedema. Ele auxilia no tratamento. Principalmente as brássicas, que é couve, brócolis, o repolho roxo. A família das brássicas é onde é mais indicado para mulheres que precisam de ajuda no tratamento de lipedema. Então, quer dizer, ele ajuda realmente a soltar esses líquidos que ficam ali retidos? Sim, sim. A gente tem justamente uma nutricionista que ela tem lipedema e ela trata as pacientes dela com microverdes. E ela até fala pra gente, ainda bem que eu encontrei vocês, porque eu não consigo mais produzir, eu não tenho tempo de produzir. E aí ela vai indicando pra gente as pacientes dela pra ajudar nesse tratamento. Vi que é bacana também pra quem tá em dieta, né? Ótimo pra quem tá em dieta. A gente fala que quando você consome o microverdes, você não sente tanta fibra, ele derrete na boca. Então é muito mais fácil você comer uma quantidade que te dá saciedade. E aí você aguenta um período sem sentir fome, de atacar o doce, algumas coisas. E é muito interessante também para a introdução alimentar infantil. Olha, gente. Exatamente. Porque é menininho assim, né? Atrai. É mini, gente. Isso. Olha, Atrai. a criança olha e fala, eu quero. Para criança assim, lúdico, exatamente. Muito legal, gente. Exatamente. Muito bacana, eu achei muito legal. Eu mesma não conhecia, né? Estudei sobre o tema para entender, né, do que se trata, mas não conhecia. Achei muito bacana. Vou começar a introduzir também na minha alimentação, porque eu vi que é super importante. Vocês sabem equivalência de nutrientes, assim, entre um legume, ali, uma verdura tradicional, para o microverde? Olha, existem vários estudos. No Brasil ainda está se iniciando os estudos, mas nós baseamos nos estudos americanos e eles mostram algumas concentrações de vitamina A, B, C, né? Por exemplo, estima-se, né, que a beterraba nesse estágio ela pode conter até 600 miligramas de beta-caroteno a mais do que ela no formato adulto, que vai em torno aí de 45 a 60 miligramas. Então, assim, precisa se fazer mais estudos, mas os estudos que embasam a questão da parte nutricional dos microverdes mostram, sim, que eles são altamente nutritivos, baseado na sua versão adulta. É isso aí, gente. Quer ficar saudável, ter mais saúde, bem-estar? Microverde. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, como a Fernanda disse, mas é difícil de achar, nunca vi, né, esse tipo de vegetal, né? Onde que eu encontro? Que tal cultivar aí na sua casa? Exatamente. Acho que a grande questão são as sementes. Isso. Onde encontrá-las? As sementes você pode achar em algumas casas de ração, alguns mercados, mas tem que sempre atentar que é semente para microverdes e não pode ter tratamento químico. Na embalagem é escrito semente sem tratamento. Tá. Isso. Tem que atentar. Para identificar, para quem não conhece, as sementes com tratamento químico, elas são coloridas ou pelletizadas. Então, essas sementes para microverdes não é o ideal. Já descarta. Descarta. E se alguém tiver dúvida, a gente também trabalha com as sementes, com a empresa que é certificada no Brasil, que cuida dessas sementes em tratamento. É isso. Daqui Pode a pouco procurar a gente passa também. todos os contatos aqui da Fernanda e do Hugo, que já trabalham com isso há 4 anos, certo? Isso, exatamente. E vamos aprender, então, a cultivar? Você trouxe aí alguns itens, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles. Claro. Aqui, hoje, no nosso grow, a gente chama de grow, né? Por ser um ambiente fechado e controlado. A gente trabalha com 2 tipos de substrato. Esse daqui, que é uma espuma fenólica, que é onde a gente trabalha com os microverdes vivos, que você pode ir cortando. Que não tem nada a ver com a espuma
espuma floral. Exatamente. Não pode ser a espuma floral, tá? Tem que ser a fenólica, porque ela é biodegradável e atóxica. Tá. Então, você pode jogar na sua composteira, no lixo orgânico tradicional da cozinha. Ela não é reutilizável, ela usa só uma vez. Você já compra assim? Com uns furinhos? Sim, já compra com os furinhos. Tá. Já compra com os furinhos. Você pode jogar com a mão, mas aí nós desenvolvemos uma semeadeira para facilitar, né, o dia a dia. Vocês que desenvolveram? Sim, a gente que desenvolveu, porque bacana. era muito tempo e aí, né, a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo técnicas Sim. para melhorar o trabalho, para evoluir, né? E aqui outra forma de plantio é o fibra de coco. É 100% fibra de coco aqui, tá, gente? Ela é lavada, esterilizada, então também tem que procurar, né, a fibra de coco certinha. Em algumas lojas de jardinagem você consegue comprar por quilo, pacotes pequenininhos, tá? Porque esses daqui são os substratos que pra gente são livres de patógenos, tá? Tá. Então você pode... Algumas pessoas em casa até faz com terra adubada e tal. A gente prefere porque a semente, como ela não tem tratamento, ela não pode ter patógeno. Então a gente usa substratos que são esterilizados. Tá, Tá? desculpa a ignorância, mas patógeno seria... Olha eu aqui, ó. Tá. Isso. Corretíssimo. Tem que perguntar. É as doenças que podem atingir os microverdes, como eu te falei, Entendi. os fungos, né? Entendi. Tem um problema de fungo que come, se alimenta da plantinha morta. Isso pode vir na terra tradicional, no humus. Então, pra gente não é interessante usar esse tipo de substrato. Então já é uma precaução, né? Sim, Antes de fazer sim. o plantio, já tem essa precaução. Exatamente. Aí aqui eu vou mostrar para vocês o método simples do plantio. Aqui, para a bandeja, como vocês podem ver, ela tem, para espuma fenólica, ela tem os furinhos. Então, nós desenvolvemos essa semeadeira, que ela casa com o furinho. Então, eu coloco ela aqui em cima, eu abro ela. E olha aqui, coloco o furo com furo. Eu vou pôr aqui na beiradinha para ficar mais fácil para eu pegar, tá? Tá. Você consegue, né? Porque você tem essa ferramenta que vocês Isso. desenvolveram, mas a pessoa está em casa, não tem a ferramenta. Não tem problema. Pode fazer na mão. Na Pode mão. fazer na mão. Tem que E ter um cuidado ali de higienização dessa mão. para semente, a gente usa... Como a gente trabalha em escala comercial, a gente sempre tá com a unha muito curta e álcool em gel na mão, Tá. tá? Aqui, eu tenho um sachêzinho. Esse sachêzinho, ele tem uma média de 5 gramas de semente, tá? Então, aqui, eu consigo colocar 2,5 gramas para me dar um pote desse tamanho. Olha, bacana. É. Então, quer dizer, um sachê Dá para rende... fazer duas 2 desses. porções. Isso, um Isso, sachê de 5 exatamente. gramas. Então, aqui eu vou pôr a olho, né? Que eu não coloquei a balancinha aqui, mas eu tenho uma média da metade. Essa semente é de quê? Esse daqui é uma couve. Tá. Aí aqui eu coloquei a metade. Dá até pra pôr mais um pouquinho. Aí ficou aí por cima. Ficou aqui. Aí agora eu vou só encaixar a mão na espuma para ela não sair do lugar. Vou dar uma chacoalhadinha para ela cair nos buraquinhos. Parece aquele joguinho de criança. Aham. E aqui eu vou dar um clique. Pronto, a semente caiu nos buraquinhos. Então, por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta para ficar bem mais fácil. Muito mais rápido. Quer ver? Ainda Eu vou você fez mais É. devagar aqui, que era justamente para demonstrar, né? Exatamente. Porque quando a gente está em escala produtiva é bem mais rápido. Cada um vai para um lado e vai fazendo. Olha lá, sementinhas Então é todas lá isso. dentro. Isso, tá todas lá dentro. Então eu vou pegar o meu borrifador. Eu tenho que borrifar essa espuma a ponto de hidratar ela sem ela ficar encharcada. Tá. Porque aqui ela vai ficar 3 dias no escuro. Vai ficar no blackout com um pezinho em cima. E aí ela vai ficar 3 dias e vocês vão perceber que a própria planta começa a empurrar depois, que é o dia, que é o período para ela ir para a luz. Quando começa a germinar. Exatamente. Aí ela vai ficar uns 3 dias germinando, que a gente chama que é a fase de germinação. E o blackout, depois a gente deixa ela um dia aberta no escuro para no outro dia ela ir para a luz. Por que precisa do pezinho em cima? Você sabe explicar? Sim. Sim, é porque a gente tenta imitar o mais parecido com a natureza. E geralmente quando a gente vai plantar, o produtor vai plantar, o que ele faz? Ele joga a terra por cima. Para Entendi. ter a pressão Para a raiz descer. para a raiz descer. E aí a raiz ela vai ficar aqui. Ó, mostra para eles aí, amor, como que fica Vamos embaixo. pegar aqui, ó. Isso aqui dá para ver bem legal, a raiz, ó. O peso Olha, ele vai que fazer ela legal, penetrar. gente. Isso. Exatamente, ó. Isso aqui é a raiz do microverde que tá. Que bacana. Então, já faz todo esse processo ali Sim. nesses primeiros dias.
Isso. no escuro, já dá essa enraizada e depois já começa a crescer. Isso. E o crescimento é muito rápido Muito também, rápido. né? Esse rabanete que você está vendo, por exemplo, ele está com 7 dias. Ele já está pronto para... 7 dias, gente. Aqui já está tudo pronto para colher. Aqui 10 dias, aqui 15 dias. A rúcula, ela está com 8, 9 dias. O agrião que ainda precisa de mais uns 3 dias de luz para ele Aqui desenvolver. tudo pronto para comer, menos o agrião, é isso? Isso. Pode comer o agrião Agrião assim, pode. mas é que o cotilédono fica maior, que o cotilédono é essa parte da folhinha, né? Então ele vai desenvolver mais, com 3, 4 dias de luz ele fica maior, mais encorpado. É sempre Tá. bom lembrar que ele continua crescendo, ele vai evoluindo, ele é só uma etapa da planta. Então, se eu deixar aqui, daqui uns dias começa a sair um monte de folha verdadeira e começa a crescer. Você pode... Não estraga, eu achei que estragasse até. Não, por exemplo, quem optar, por exemplo, com a espuma fenólica, a gente desenvolveu justamente por conta de duração, né? Porque quando a gente faz o cortado, a média é de 10 a 12 dias. Aqui, a gente consegue chegar até 25 dias. Então, Tá. o chefe, ele vai cortando conforme ele vai usando, né? Utilizando, Assim exatamente. que a gente tem isso também para pessoa física, que tem interesse, ela coloca na geladeira, vai cortando conforme ela vai querer Coloca no assim dia a mesmo dia. na geladeira? Sim, desse Olha jeito. que bacana. Quando você põe na geladeira, você retrai o metabolismo dela. Tá. Então, ela vai parar de crescer um pouco. Se deixar muitos dias, ela vai exigir luz. Mas se você deixar ela uns 10 dias fechadinha na geladeira, o próprio potinho vai fazer uma estufinha, você vai hidratar muito pouco essa espuma. Muito Entendi. pouco. Ele já fica um ciclo ali, sabe? Vambora então, Vambora. seguir aqui com o cultivo. Então, aqui, a espuma, o que eu vou fazer agora é umedecer ela. Tá. Sem encharcar. Sem encharcar. Eu acho que não tá funcionando. Borrifador, Aí, não ó. tá... Opa. Colabora. Gente, programa ao vivo, Ao vivo, hein? faz parte. Vai, aqui tem que Tudo acertar bem. aqui. Tudo bem, ó. Não Foi? foi. Eu vou colocar na boa mesmo. Vou abrir aqui, vou pôr Não um tem pouquinho. problema. Na mão, só pra molhar. Faz parte, gente. Faz programa parte. ao vivo Faz parte. acontece essas coisas mesmo. Aí eu vou pôr bem um pouquinho aqui. Só Dá pra aquela ver. molhadinha, É, né? De é. preferência com borrifador, né? Isso, gente? Isso, porque aí exatamente. ele fica mais uniforme, né? Tá. Porque aqui eu já tenho uma noção de quanto que ela vai ficar úmida, Tá. pra eu não deixar ela escorrer tanto. Ok. Aí, se você perceber aqui, vai ver que ela já mudou. Ó, ela me desceu sem tá escorrendo água, tá vendo? Ó? Aham. E aí ela já mudou de cor comparada à espuma seca, tá vendo? Sim. Ó? Então aqui ela já tá... Você vai ver que tem uns pontinhos aqui, aí você vai reparando só pra molhar os pontinhos que estão secos. Ok. Que o importante é que todas as sementes estejam molhadas para germinar. Então aqui eu vou colocar eu posso encher uma bandeja, eu coloco... Ah, a gente não trouxe outra bandeja aqui, né? Eu coloco um pezinho em cima dela, vou Tá. simular aqui, tá? Eu posso colocar uma pedrinha aqui de uns 300 gramas. E aí, depois de eu vou pôr ela no escuro. Depois de 3 dias, ela já vai ficar toda amarelinha e ela vai começar a empurrar esse peso. Aí você tira ela à noite, deixa ela respirar sem o peso e no outro dia de manhã põe na luz ou no sol. A luz pode ser lâmpada T8 mesmo, tradicional de casa. Fluorescente. O sol, é importante entender a necessidade de cada planta. A gente não consegue falar de todas agora. Aham. Mas não pode ser sol muito intenso, por exemplo, para beterraba e o repolho roxo, porque elas são de clima, de lugares que o clima é mais frio. Então põe um solzinho da manhã, deixa ela pegar, ou então só uma iluminação Luz indireta. indireta, né? Isso, Exatamente. exatamente. E Então, aí você falou, coloca num lugar escuro. Pode ser, por exemplo, dentro de um armário? pode ser dentro Sim, de armário. Pode ser dentro dentro de do armário, armário, um embaixo potinho, do armário. né? Um potinho escuro com um pano em cima. Aí pano fica escuro. lá 2, 3 dias, Isso. mas aí como é que eu sei exatamente quando devo tirar? Cada semente, quando você compra a semente, cada cultura ela vem escrito já o período de 2 a 3 dias de germinação, tantos dias para colheita. Na própria semente, no sachêzinho, vem a Já instrução. faz o ciclo. Mas Isso. pra... Eu consigo ver que ela tá Isso. germinando, Consegue é isso? ver, consegue Você vai ver porque ela- começar a semente, ela vai estourar, né? Começa a apontar Ela ali. começa Isso. a apontar, você vai ver essa formação de querer empurrar e crescer. A hora que ela estiver crescendo, ela já vai empurrar a parte de cima, simulando, né, a terra onde que ela vai sair. Aí o blackout... Ali chegou o momento Ali de chegou o tirar. momento de tirar. Isso. Aí eu deixo mais 24 horas no escuro ainda, só que sem o peso, porque que a gente fala de estiolamento, ela vai estiolar, ou seja, ela vai crescer, sair daquela pressão que ela estava e ela vai crescer procurando a luz. É Olha. nesse momento que você coloca a iluminação. Que legal, gente. Tudo muito rápido, né? Eu É achei muito bacana. Até rápido. você falou da criança, né? Que ela olha aqui essas plantinhas assim tão pequenininhas, né? Tudo de comer, os vegetais. E aí ela se estimula ali a querer Sim. comer, né? Exatamente. Esse tipo Isso. de vegetal. Só que se ela participar do plantio, aí mais ainda ela vai querer Sim. experimentar aquilo, né? É a Achei muito experiência. bacana. Não Para a é? criança é a experiência, E exatamente. isso, como eu disse, né, como veio da Califórnia, hoje muitas escolas na Califórnia
desde dali de 5, 6 anos, eles já colocam na escolinha uns kitzinhos de cultivo para estimular a criança realmente a cultivar, ir lá no local do cultivo que ela produziu e ela comer num pratinho dela de comida. Não é? E olha que gostoso, gente, até para criar uma memória afetiva ali com os nossos filhos, né? Exatamente. Muito bacana, eu achei, uma experiência diferente. Exatamente. Então, agora eu vou mostrar para vocês o plantio no substrato, que é a fibra de coco. A fibra de coco eu acho que vai ser até um pouco mais fácil de achar. Isso. Só para tirar a dúvida, espuma fenólica, né? Espuma fenólica, isso. Na espuma fenólica, você também faz nesses potinhos de plástico. Isso. Esse daqui a gente coloca aí nesses potinhos. Pode usar. Que é um potinho comum. Isso. É, um potinho de plástico de sobremesa, de bolo, Foi no mercado, pegou aquela sobremesa e tal, só lavar o potinho e Exatamente. Ou até naquelas marmitas que a gente compra por aí. Potinho de margarina, pote de sushi, que a gente pega, tudo dá pra fazer. Dá pra fazer. E a espuma, ela é uma placa grandona e você consegue quebrar no tamanho que você quer encaixar. Pra adaptar no seu pote. Aí, gente, então... Isso. Super tranquilo de fazer em casa, é mais ela encontrar quebra. essa espuma fenólica, Tá né? vendo? Sim. Aí você vai quebrando e vai adaptando pro tamanho que você quer do seu pote. Tá vendo? Ou a fibra. Ou a fibra de coco. Que é o mais indicado inicialmente para quem quer para cultivo cultivar. caseiro, a gente indica ela, porque é até mais fácil para achar. Tá. Então eu vou cortar aqui o saquinho da... A espuma fenólica a gente encontra onde, então? Em casas especializadas em agricultura. Em agricultura, Tá. De hidroponia, agricultura, tem. O substrato eu vou pôr aqui no potinho, então ele é um 100% fibra de coco em pó, né, granulado, que eles chamam. Sem os bichinhos que eu esqueci o nome. Sim, Tem os patógenos. Né? Esqueci o nome, já não lembro mais. Então aqui eu tenho que colocar uma quantidade de substrato que quando eu enfio o meu dedo, ele faça um buraquinho que, tá vendo, vai ter espaço para semente, para raiz afundar. Tá, uns 2, 3 Isso, centímetros. Isso, Aí, bem a gente fala né? que metade da falange, aqui da Uma primeira falange falange. inteira. Pontinha do dedo. Pontinha do dedo, exatamente. Isso. Porque aqui, essa profundidade não é para afundar a semente, mas sim para a raiz penetrar aqui embaixo. Tá. E aí aqui você pode esparramar com a mão também. Sempre com as mãos bem limpinhas, né, gente? Isso. Com a mão você fala que é pra ficar mais espalhadinho. Sim, porque Isso. o ideal é que as sementes não fiquem tão adensadas. Por quê? Como são sementes sem tratamento, então quanto mais adensada, se uma apodrece, vai dar fungo e vai começar a contaminar as outras. Entendi. Então aqui depois você pode dar uma ajeitadinha com a mão, é que agora ele tá viradinho aqui. Aqui por enquanto é só. Opa, tem um restinho de semente aqui. Aqui a gente aproveita cada sementinha, que cada sementinha é um isso pé. aí. É. Cada sementinha é um pé. Eu vou simular a borrifação, mas eu vou tentar ver se eu consigo umedecer aqui para vocês verem. O ideal é que seja O borrifador para utilizado o borrifador pra Exatamente. ficar tudo uniforme aí, né? Exatamente. Essa rega. Então pode ver que já escureceu um pouquinho a fibra de coco. E aqui a mesma coisa. Esse potinho a gente corta, inverte ele aqui e coloca também uma pedrinha em cima e ele vai para o escuro da mesma forma. O processo, daqui para frente, o processo é o mesmo. Tá. De 3 a 4 dias no escuro, depois 24 horas de blackout. A planta começou a fazer o peso, né? Coloca pro blackout às 24 horas e depois põe na luz. E no transparente, né, no potinho transparente, no próprio escuro, você vai vir aqui, você vai ver todas as sementinhas fazendo força e crescendo. no Você transparente. consegue ver o desenvolvimento. Muito bacana, né? Exatamente. Sim. E aí, gente, fez todo esse processo, não Isso. rega mais, não? Então, aqui, depois de 2 dias, você vai pegar o borrifador, dar uma borrifada para hidratar a semente de novo. Tá. Você pode até olhar, depois de um dia, você dá uma borrifadinha, se tiver úmido, não precisa borrifar, tá? E aí, se você vê que tá começando a pegar uma borrifadinha por cima, e aí fecha de novo. É importante sempre deixar fechadinho, com o pezinho, até a hora que ele começar a empurrar e a hora de ir pra luz. E a hora que tiver já começando nesse estágio aqui, assim, ó, igual está o agrião, por exemplo, aí é 1 dia e meio, cada 1 dia e meio, vir colocar mais um pouquinho de água, sempre Isso. irrigando, dando aquela mexida para espalhar por toda a parte de cultivo e Isso. mantendo ela hidratada. E aí, A gente aconselha quando ela estiver já para luz, que tiver desse tamanho aqui, não molhar por cima. Que como eles estão muito juntinhos, eles vão oxidar e começar a apodrecer. Então, o ideal, sempre quando for molhar aqui pelos cantinhos, ó.
Ah, tá. Por Você isso que vai- você é. fala para fazer assim, né? Com um Isso, potinho. tanto para espuma quanto para o substrato. Tá. Essas bandejas que já são profissionais, ela forma uma piscininha embaixo, ó. Então eu consigo Ah, colocar a legal. água aqui, e aí eu fecho e aí a raiz vai absorver essa água que está aqui embaixo. É, que é Entendi. capilaridade. A raiz só que tem que ser hidratada, que é a raiz que leva a água para cima. E aí ficou pronto, você disse, né? Eu posso consumir uma parte, guardar o restante na geladeira por alguns dias, Sim. dependendo aqui da variedade, né? Vou guardar ali tantos dias, vou consumindo, mas eu preciso consumir tudo. E aí eu não posso mais reutilizar essa espuma, como você disse, né? Nem a Tem que começar espuma- tudo de novo, contigo. Isso, sempre do zero, porque quando você usa a espuma uma vez, você já alterou a acidez, o pH, né? Então você tem que fazer nova, não reutiliza. Aí a Nem gente- o substrato. Tá. A fibra de coco, o que, que a gente orienta? Você pode pôr depois, deixa ela secar alguns dias no sol até sair toda a raiz dela depois que você cortar. Depois você pode reutilizar num vasinho seu de planta. Tá. A fibra de coco, ok, mas tem que deixar um pouquinho no sol. Mas não reutilizar para Para cultivar microverdes, de não. novo. Para uma planta mais velha, já adulta. Tá. E o sabor, hein, gente? Ah, vamos É lá. a mesma coisa? Vamos experimentar agora. Vamos Agora vamos tirar a experimentar. prova na hora. Pega a tesoura. Não podemos deixar de experimentar, né? Tem que aproveitar essa chance. Sim. Exatamente. Ó, por exemplo, Nunca comi. Vai comer agora. Esse aqui, por exemplo, é a beterraba, a famosa beterraba. E o tubérculo mesmo? Oi? A beterraba. Isso, a Isso. beterraba. Depois de 45 dias, ela vai estar com o 40, tubérculo pronto. 55 Aí dias. você vai sentir o mesmo gosto. 45 dias. Sim. Com 15 Isso. dias, você vai sentir o mesmo gosto do tubérculo. Come tudo, né? Pode come comer tudo. tudo. Eu vi que você cortou. Isso. Não Isso. puxa. Não puxa. Corta. Você pode puxar da espuma fenólica. O problema de puxar, você pode Gente, até puxar. é sabor de beterraba mesmo. É que Sim, quando você... muito mais intenso. Exatamente. Amei. Você viu? Sentiu, né? Melhor Incrível. viu e sentiu, Ó, né? esse aqui, por exemplo, ó, é a rúcula. Olha, pra você amo ver rúcula. a intensidade da rúcula. Olha que lindinho. Também você corta. Também corto. Isso. Não é? Muito bom. É bem mais intenso, né? Bem mais. Um limãozinho, um sal. Exatamente. Eu falo que um azeitinho, um limão, não precisa de mais nada, Ó, nada. E esse aqui é o rabanete, que também forma um tubérculo. Rabanete. Só que você vai ter todo o gosto do rabanete nessa Mas etapa. aí você não aguarda, então, o tubérculo crescer, né? Não. Desse Você, tamanho. você Isso. consome sempre na folha Isso, mesmo, né? Com 8 Isso. dias. É um rabanete com 8 dias. Não é o rabanete? Exatamente a mesma coisa. Não é? Muito bom, gente. Teve Amei. uma aluna nossa que ela falou assim, nossa, parece rúcula de verdade. Eu falei assim, mas é uma rúcula de verdade? Só está no